Tá querendo triplicar o número de vendas da sua loja ou da sua marca? Conheça a Já Vendeu, ferramenta de inteligência artificial que atende do Oi até o pagamento final. Venda até 3 vezes mais, clicando no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Vocês viram o que aconteceu com a editora Abril? Pra quem não lembra, a editora Abril já foi um dos veículos de comunicação mais importantes do Brasil. Se não top 2, top 3. Tinha a revista Veja, tinha todos os grupos de revistas que tinham ali na revista Abril. E hoje, acho que talvez não seja metade do que já foi o Império da Abril, né? A Abril, hoje em dia, ela não tem mais metade do alcance que tem, não tem metade do poder que tem. E aí, mano, olha isso. Esse daqui era o prédio da Marginal da editora Abril, que já foi dona da MTV, que já foi dona de boa parte das revistas nas bancas. Vamos ver isso daqui, ó, o que aconteceu com a editora Abril. No coração de São Paulo, ergue um símbolo da era de ouro da comunicação no Brasil. A editora Abril, fundada em 14 de julho de 1950, por Victor Sirica. A Abril nasceu com uma missão ousada: levar cultura, conhecimento e entretenimento para milhões de brasileiros. Tudo começou com um sonho. E uma revista que marcaria a época, o Pato Donald. O sucesso foi tão grande que a Abril caminha para o verdadeiro império editorial. E aqui, pessoal, logo a recepção, em meados de 2018, a editora começou a enfrentar dificuldades financeiras, né? E olha aqui como é que ela se encontra hoje. E em 2021, esse prédio aqui foi fechado. Nossa, olha a recepção aqui de entrada, pessoal. Meu Deus, eu tenho que mostrar isso aqui, pessoal, muita documentação. Olha os crachás. Os crachás. Muita coisa aqui, pessoal. Os crachás de funcionário aqui. Agora que seria esse aqui, né? Olha o estado da recepção da editora Abril. E essa fluido aqui de lata, hein? Que ano que deve ser essa lata? Que lata de óleo, ó. Fluido para corte especial. Porque aqui tinha a gráfica. Não sei se esse fluido aqui podia ser usado aqui nas gráficas, né? Muita coisa aqui, ó. Esse aqui era o do interfone, ó. Aqui tinha os ramais, né? Era tudo isso aí, pessoal. Aqui, ó, são os elevadores. O elevador já podia abrir, né? Um elevador desse, né? Pessoal, assim. É que o elevador tá aqui no térreo, hein? Pessoal, não dá pra abrir. Não, o elevador tem que ficar no térreo, porque se ele ficar parado, ele cai, né? Esse prédio daqui, gente, ele já foi gigantesco, tá? Isso aqui já foi o bagulho de ter porrada de jornalista, porrada de gente entrando e saindo. Isso aqui o poder brasileiro já foi derrubado por causa disso daqui, né? Políticos já foram derrubados. Esse prédio daqui já foi palco de mudanças no cenário da economia, da política, de tudo do Brasil, cara. E hoje tá assim. Mas é isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é a planta, rota de fuga, ó. Caso ocasione alguma coisa de incêndio. Subestação no break. Aqui era a estação no break, né? Onde, caso faltasse energia, era aqui que ficavam os maquinários. Mano, olha aqui, ó, as máquinas. Isso aqui era todos no breaks gigantes, ó. Olha as baterias do no break, ó. Você que tem aquelas baterias igual de lanterna, olha o tamanho dessas aqui, ó. Isso aqui era pra sustentar todos os equipamentos. Aqui, ó, algumas baterias. É que, mano, pensa que aí era... Esse mesmo prédio, se não me engano, era o da gráfica. Nossa, da editora Abril também, não era? Todas as máquinas aqui. A editora Abril, ela chegou a ter 2 prédios, né? Ela tinha um prédio na Marginal e ela tinha um prédio que era próximo à Estação Pinheiros. Que era um prédio que era mais de redação e um outro que era redação e editora. Aqui, pra quem não sabe, era esse prédio daqui, ó. Da editora Abril. Esse aqui é famosíssimo. Puta, eu amava esse prédio aqui. Eu passava na frente dele quando eu era menininho. Pô, adorava, porque eu lembro que era a mesma editora que fazia o Pato Donald, fazia minhas revistinhas do Mickey Mouse. Então eu falava, porra, é a editora que faz os quadrinhos que eu gosto de ler e tal. Então pra mim era foda. Esse aqui era o mesmo prédio da... Aqui tinha a parte de administração
de publicidade e acho que uma ou outra coisa do jornalismo, mas depois o jornalismo inteiro foi ali pra parte de Pinheiros, que era na Praça Vitor Civita, né? Que, aliás, a praça tem um nome... Gente, você entende quando você manda nas coisas quando tem uma praça no nome do dono de uma empresa, tá? A Praça Vitor Civita é a praça do... que é em homenagem ao dono da Editora Abril, né? Isso daí, pô, imagina. Você acha que tinha influência política ou não? E aí eu quero falar um pouco da decadência da Editora Abril, mas ó, o edifício Birman. Esse daí. Eles estavam também no Birman 21. Brabo, ó. Esse daqui, se eu não me engano, era o outro prédio que a Editora Abril fazia parte. Então, parte da redação da Editora Abril estava aqui também. Tanto que teve muita... Na época dos últimos anos da Editora Abril, eu lembro de ver muito jornalistinha. Jornalista raça maldita, tá, gente? Os caras putos, tipo, porque agora fecharam um andar e a gente tem que entrar com outras pessoas. Agora tem escritório de contabilidade, tem escritório de não sei o quê. Virou bagunça aqui já. Os caras ficaram incomodadíssimos quando começaram a ter que alugar andares do prédio que não eram só da Editora Abril. Mas isso já vou contar pra vocês o que eu sei da queda da Editora Abril do lado de jornalista e de que acompanhou isso de perto, tá? Ó. Olha que estado. Era a parte de edição gráfica. Aqui ficava a redação. Onde que era tudo planejado aqui, né? Os caras roubaram... O que não caiu por causa da chuva, a galera roubou cobre. Então vamos meter em marcha. Aqui todos os andares são vazios, né? A gente vai subindo. Nossa, olha isso, cara. Meu Deus, olha isso aqui, pessoal. Devastação, hein? Nossa, muito sinistro. O que a chuva não caiu, mano. Os detalhes do corrimão. Aqui é a parte dos elevadores. Nossa, que susto. E aqui onde ficava a redação. Olha isso aqui, cara. Meu Deus. Não, os nóia já roubaram cobre e tudo. Tudo que tinha de fio pra roubar, os nóia já levaram, mano. Os nóia... Ali era Abril Educação, que eles compraram o WhatsApp também, já no final. Que a Abril era muito grande, né? A Abril tinha muita coisa. Por isso que a Abril tinha um edifício, tinha 2 prédios, né? Que a Abril era gigantesca. Bom... No coração de São Paulo. E o que aconteceu com a Editora Abril? A Editora Abril, ela pediu recuperação judicial em 2018. Ela tava com uma dívida de 1,6 bilhão de reais. Então ela teve um problema muito grande de dívida mesmo. Ela teve que fechar várias das revistas nesse período de 2018. Então várias revistas grandes, famosas, que eram super conhecidas da Editora Abril, foram fechadas. A gráfica da Editora Abril também já foi fechada. Eu sei que o período de recuperação judicial da Editora Abril acabou. Então eles meio que voltaram ao modelo normal deles, mas com muito menos títulos, né? Então se a Editora Abril tinha, sei lá, dezenas, centenas de revistas, publicações, livros, educação, a Editora Abril era muito grande. Hoje a Editora Abril deve ter 2 dezenas de revistas que ela publica e tem site, no máximo. E uma coisa que aconteceu com a Editora Abril, que é muito foda, é o que a gente chama de... quando a sua empresa é grande demais, que ela não consegue mais fazer curvas rápidas, né? Ela vira um cruzeiro. Vocês já viram um cruzeiro fazendo curva, né? Que o cruzeiro, ele vai fazer uma curva. A volta de um cruzeiro, ela é muito grande. E a Editora Abril era exatamente assim. A Editora Abril viu a internet chegando. A Editora Abril não só viu a internet chegando, como ela deixou a internet chegar e não fez nada. Vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Em determinado momento, eu comecei o Manual do Homem Moderno porque eu lia a revista VIP. Eu era fã da revista VIP. Em determinado momento, eu, com um sócio e um programador, a gente tinha mais audiência do que a revista VIP. Você consegue entender isso, assim? A gente tinha algumas plataformas que a gente conseguia medir a audiência. Então o meu blog recebia mais visita por mês do que a motherfucking revista VIP, que tinha uma equipe de jornalismo. Isso é muito mal. Isso era uma coisa que era muito maluca, assim, porque
A Editora Abril, durante muito tempo, e eu acompanhei isso de perto porque tinha muitos amigos que trabalhavam lá, ela lutou contra a internet. Então, como o império dela era um império de revistas, ela via a internet como vilã. Então, em vez da Editora Abril olhar pra internet e falar assim, vamos abraçar a internet, vamos achar um jeito da gente monetizar a internet, vamos aqui pra internet, eles brigavam contra a internet. Então, dentro da própria Editora Abril, isso aqui é fofoquinha lá de dentro, tá? Os jornalistas, eles tinham birra do tipo assim, eu não quero trabalhar no site, eu quero escrever pra revista. Eu não quero trabalhar pro site, eu quero escrever pra revista. Então, assim, eles designavam, às vezes, estagiário, os caras faziam de má vontade o site, as principais matérias matérias e reportagens que saíam pra revista não iam pro site. Demoravam anos pra ir pro site. O que mais acontecia? Você tinha... O cara tinha prioridade. O cara escrevia pro site e pra revista, certo? Lutou contra a internet, mas a MTV era super conectada. Não, gente, olha que doideira. A MTV era uma coisa à parte da Abril. A MTV era da Abril, mas era tratada quase que à parte da Abril. Tanto que era em outro prédio, outro escritório, outra diretoria, outra coisa. Era outra administração, era outra vibe. Totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. É o caso da Kodak com a fotografia digital. A Editora Abril é exatamente isso. É o caso da Kodak com a fotografia digital. Os caras não faziam nada. A gente ia pra evento às vezes, trombava os caras da revista Abril, da Editora Abril, que trabalhavam nas revistas. Às vezes os caras escreviam pra Veja, às vezes os caras escreviam pra VIP, às vezes os caras escreviam pra outras revistas. E o cara tava lá pra talvez dar uma nota na revista, pra talvez no fim do mês rolar tal. E o nosso tava lá no mesmo dia. Pum! E a pessoa não ia esperar um mês pra ler numa revista a novidade. As pessoas já estavam lendo na internet. As pessoas já estavam lendo na internet. As pessoas já estavam fazendo isso. E eles não souberam fazer isso. E o custo... E olha assim, é o mesmo efeito da Blockbuster. Eu não sei se vocês desdenharam na internet. Eles desdenharam na internet. Assim, os caras tinham birra contra a internet. Você tinha jornalista que falava assim, não, internet não vai dar em nada. É coisa de blogueirinho, é coisa de influenciadores. Gente, eu ouvi mais de uma vez disso. Eu, quando larguei da redação que eu trabalhava pra criar meu blog e pra começar a fazer vídeo no YouTube, eu ouvi, tipo assim, nossa, mas você tem diploma, por que você vai virar blogueiro? Nossa, mas você vai virar youtuber? Nossa, mas você estudou. Tipo, era um bagulho nesse nível. E hoje a rapaziada chora querendo ter canal no YouTube, querendo ter blog, porque assim, eles, mano, foi o futuro. E a mesma coisa da Blockbuster. Eu não sei se vocês sabem, mas a Blockbuster, ela teve a possibilidade de ser dona da Netflix. É exatamente isso. Mas ela não quis. E você tem relatórios de acionistas da Blockbuster ao longo dos anos que a Blockbuster sabia o que estava rolando na Netflix. Os próprios acionistas, o próprio pessoal de dentro da Blockbuster falava, mas vocês não acham que compensa a gente tentar fazer alguma coisa parecida com a Netflix? Só que a operação da Blockbuster era tão cara que eles já não tinham mais o que fazer, porque ou eles começavam a fechar as Blockbusters, né, a mudar completamente o esquema deles, ou eles investiam em fazer streaming. E a mesma coisa da Editora Abril. A Editora Abril ela já tinha um compromisso com banca, com revistaria, com livraria, com um monte de coisa. Então ela já tinha aquela coisa que ela já estava fechado, compromisso fechado, e ela tinha um custo muito grande de gráfica, era muito caro fazer revista, era muito caro manter a equipe deles, ela tinha uma grana muito alta que ela rodava todo mês. E o esquema de revista foi rodando no vermelho, ainda roda até hoje. Acho muito difícil a revista rodar completamente no lucro, assim. É que tem muito pouca hoje, né? Então é uma coisa que já sai de circulação ou vai ficando cada vez mais limitado ou com muito menos edições. Em comparação que era nos anos 90, que a Veja era um colosso, né? A Veja era, a revista mais vendida do Brasil. Vendia-se muito, né? E ela não soube aproveitar, ver esse espírito de mudança dos tempos. E olha que cenário terrível, né? Você é um líder absoluto numa parada, você é tão dono, surge uma tecnologia disruptiva que vai mudar o cenário, mas você é tão confiante, tão arrogante, de que nada pode tirar você do seu lugar de pertencimento, que você luta contra. Nessa mesma época, as bancas em São Paulo já estão sendo retiradas. Não sei se vocês já sabem disso, mas perto da casa da minha mãe tinha uma banca, que era a banca onde eu comprava quadrinho quando eu era mais novo.
essa banca ela já não existe mais. Ela foi retirada pela prefeitura. As bancas em São Paulo, elas viraram um lugar ou pra vender capinha de celular, ou pra vender, sei lá, doce. Muita coisa vendendo doce, água, comida. Mas assim, revista você vê muito pouco. E não vai durar muito tempo, não. E eu não sei se vocês sabem, nessa mesma época... Cara, vocês vão ficar doido com o que eu vou falar aqui agora. Na mesma época, a Globo fez um pronunciamento falando que ia sair das redes sociais. Eu lembro até hoje, assim, onde a própria Rede Globo falando que não queria estar no Facebook, não queria estar no Instagram porque não precisava. E hoje, mano, eles correm atrás doidamente pra tá, porque, porra, precisa pra caralho. Mas é uma tristeza, assim, né? Você vê que não existe garantia de nada, né? Você pode estar no topo um dia e no outro a roda do mundo, a roda da vida acontece e você cai, né? E assim, várias histórias de bastidores, né? Várias histórias de bastidores de gente que tinha projeto inovador, um monte de blog que tinha lá dentro, um monte de amigo meu que tinha blog lá dentro. E, cara, eu tenho um monte de amigo meu que tinha blog lá dentro, que trampava lá dentro, que tinha blogs bem sucedidos e os chefes incentivavam a parar de fazer o blog. Em vez do cara virar e falar assim, não, vamos aqui, faz um blog com a gente, vamos pegar a sua expertise pra você fazer o site, pra você fazer não sei o que lá. Os caras falavam, não, isso é perda de tempo. E até mesmo na faculdade, cara. Na faculdade, na minha faculdade de jornalismo, quando eu falei que eu queria trabalhar com internet... A galera tirava um barato, falava, não, o impresso que é a parada. Tinha assim, o jornalismo impresso era visto como um mundo, nossa, você vai trabalhar numa revista, você vai escrever pra Veja, era tipo um mundo superior pra todo mundo, assim. E hoje em dia é coisa que tá apodrecendo em sebo, é coisa que daqui 5, 10 anos já sumiu. Isso é muito louco, né, como as coisas mudam muito rápido. E Abril quase foi de Vasco, né? E hoje, assim, se você olhar em poder de influência... antes uma matéria da Veja acabava com a sua reputação. Acabava com a sua vida. Olha que loucura. Uma matéria da Veja acabava com você. Hoje, uma matéria da Veja é muito forte, é muito forte. Tem o mesmo poder? Nem tanto. Porque eles não souberam aproveitar disso. Os caras não souberam usar... Mano, Vejinha. Vejinha São Paulo... Ó, eu trabalhei... Depois eu trabalhei num guia cultural. Antes de eu sair pra cuidar do Manual do Moderno, eu trabalhei num guia cultural, que o nosso maior concorrente era a Vejinha. E a Vejinha também era muito mal administrada. Muito mal administrada. Mas a Vejinha era tão grande que ainda fazia uma puta de uma audiência. Então a minha meta dentro da empresa era bater a audiência da Vejinha e a gente conseguiu. Conseguimos por, coisa de 2 anos bater a audiência da Vejinha. Mas nem foi tanto mérito nosso, porque a partir de determinado momento eu me liguei que a Vejinha nem tava tentando. Então, a primeira vez que eu bati, falei, caralho, eu sou muito pica, tal. Aí bati a segunda vez, terceira vez, depois de um tempo, assim, eu olhei com o time, a gente conversou, falei, mas acho que os caras nem se esforçam, né? Nem um mérito nosso, né? Porque os caras não tentam mesmo. Mas assim, era muito forte a parte de revista deles, assim, de revista era indescritível. Que eu lembro que na casa da mãe da minha madrasta, casa da mãe da minha madrasta, abriu uma iogurteria. E essa iogurteria, isso em 2009. E essa iogurteria estava na capa da Vejinha. No dia seguinte, a fila dava a volta no quarteirão. Bagulho de louco. Bagulho de louco, assim, o poder que a Vejinha tinha. E esse era o poder da revista, né? A revista era muito forte, muito forte. E os caras perderam isso, mano. Olha que louco. Isso que é o mais me deixa sempre meio transtornado, assim. Você tinha um canhão na mão, você tinha um império na mão e você abriu mão dele. Maluquice, velho. Impressionante como má administração, má decisão, você tá tipo, decisões erradas, você escolher pivotar errado, você escolher ir pros lugares errados. É uma tristeza, velho. É o quanto o mundo do jornalismo, e isso sucateou a profissão de jornalismo, porque assim, a gente tá falando de centenas de empregos que com isso que aconteceu com essa crise da Abril, uma pancada de pessoa foi jogada pra rua, né? E aposto que aqui nos comentários vai ter um monte de gente que trabalhou lá, que pode corroborar comigo ou não, mas assim,
tinha essa treta do que o impresso era melhor que o site, tinha as brigas, a galera queria fazer site, não conseguia ter apoio, suporte de dentro da Abril. Não conseguia tocar lá dentro o próprio site. Que, porra, brigar com os caras, né? Eu lembro, não lembro qual veículo que era, que a estratégia de site dos caras eram os blogs. O site da revista eram os blogs da redação. Então os jornalistas tinham um blog que às vezes eles publicavam uma coisinha ou outra. E, pô, aí dane-se, né? Então, assim, é triste. É triste. Quem viu, viu. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu.